Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Farinha de microalgas, leveduras e bactérias, novos ingredientes para rações aquícolas, na parte 3, artigo de autoria de John Jones e Alan Carpow e colaboradores, da White Dog Labs, que fica em Delaware, Estados Unidos, uma empresa de biotecnologia voltada para nutrição aquícola, tá? Vamos falar agora do ponto 3.2, que é exatamente farinha de leveduras e de outros fungos. Vamos ver aqui. O salmão e o camarão têm sido as espécies principais de animais aquáticos nos recentes, né, os testes mais recentes feitos com farinha de levedura, tá? Para o salmão, diferentes farinhas de levedura têm sido testadas, incluindo da Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, tá? E dessa outra espécie chamada Cluiveromyces marxianus. Cluiveromyces marxianus, tá? A Saccharomyces se descobriu, né? Se concluiu que ela tem uma concentração de proteína menor, tá? Enquanto que a Cândida e a essa aqui é a Cluiveromyces, elas podem substituir até 40% da farinha de peixe, certo? Em ração para o salmão, sem afetar o crescimento do salmão e a retenção de nutrientes. Em estudos posteriores, os pesquisadores investigaram o uso da Candida utilis e eles observaram que a utilização da Cândida poderia superar alguns problemas relacionados quando se usa o farelo de soja em ração para salmão, tá? O salmão tem um problema com os alérgenos da soja, que causam enterite no salmão, que é um efeito comum não só no salmão, mas outras espécies de peixes carnívoros, tá? Mas quando nessa dieta que tinha um farelo de soja, tinha 40% de farelo de soja e tinha 20% da Candida utilis, farinha de Cândidas utilis, que substituiu o glúten de trigo e o amido, o peixe ainda apresentou sinais de enterites. Era uma das hipóteses, né, que a utilização dessa farinha de levedura, em particular aqui da Candida utilis, conseguiria eliminar, né, ou neutralizar o problema da enterite quando se usa níveis mais elevados de farelo de soja na ração do salmão. Só que isso não foi verificado. O salmão ainda apresentou enterite. 40% de soja, farelo de soja na farinha de salmão é muito farelo de soja. Para trabalhos com Vanamei, vários produtos à base de Saccharomyces, tá? Várias farinhas têm sido bem, têm tido sucesso, né, na utilização em rações para o Vanamei como substitutivos da farinha de peixe, né, mas substitutivos parciais, chegando no máximo a 24%, tá, dependendo do produto. Então pode substituir quando muito um quarto da farinha de peixe. Pode atuar também como substitutivo do farelo de soja, interessante, né? Tem que ver aí se tem viabilidade econômica, né? Porque a soja já é bem mais barata, em rações para camarão sem afetar o crescimento desses animais, tá? Existe um produto comercial à base de Saccharomyces que tem tido bastante sucesso, em que ele substitui até 20, ele substituiu até 20% do concentrado proteico de milho. Isso é mais utilizado lá nos Estados Unidos. Concentrado proteico de milho não é muito a nossa realidade aqui da nossa indústria no Brasil. Mas, enfim, tem sido um processo, um produto à base de Saccharomyces, farinha de Saccharomyces, que tem tido bons resultados. Camarões alimentados com a dieta com
50% de farinha de Candida utilis não apresentaram nenhum efeito colateral adverso e, na verdade, apresentaram taxas de crescimentos maiores quando comparado a uma dieta em que os níveis regulares de farinha de peixe foram utilizados. Então, resultados do ponto de vista zootécnico, né, sem levar em consideração aspectos econômicos, excelente. Retirou completamente a farinha de peixe, colocou 50% de farinha de cândida e o crescimento não só foi semelhante, como até teve uma pequena melhora, tá? Até agora, esses estudos indicam que a farinha de Candida utilis é uma melhor fonte de proteína microbiana quando comparado a Saccharomyces cerevisiae em dietas para o salmão e para os camarões, tá, pessoal? Se fala muito na Saccharomyces, tá? Só que ela tem algumas limitações, tá? Como a gente viu naquela tabela 1, certo? Problema do perfil de aminoácidos essenciais, apesar de ser facilmente produzida, né? Há séculos, né? Eu acho, se produz cerveja, utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae, certo? Só que como ingrediente substitutivo da farinha de peixe não tem resultados tão bons. Uma solução, uma alternativa melhor do que a Saccharomyces é um outro fungo, a Candida utilis, tá? Tem tido resultados bem melhores quando comparado à Saccharomyces, certo? Outro fungo que tem sido testado como fonte de proteína microbiana, assim como de ácidos graxos insaturados, beta-glucanos e mananos, é esse Yarouia lipolítica, tá? É um outro fungo, Yarouia lipolítica. A cepa, né, que foi testada em rações para camarão e salmão, se fez um teste com a Yarouia lipolítica e se observou que ela consegue manter boas taxas de crescimento, tanto do salmão quanto do camarão, relacionado ao grupo controle, ou seja, aquele que tinha níveis regulares de farinha de peixe, tá? Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 3.3, farinha de biomassa bacteriana, certo? Farinha de biomassa bacteriana. Vamos ver aqui. Existem muitos organismos metanotrófos, tá? Metanotrófos são organismos procariontes, organismos unicelulares, que não apresentam a membrana nuclear, nem mitocôndria, nem qualquer outra organela dentro, cercado por uma membrana, contida numa membrana. E esses organismos metanotrófos, eles conseguem metabolizar o metano, daí o nome, como uma única fonte de carbono e energia para o seu desenvolvimento, tá? Então, estão sendo produzidos farinhas de organismos metanotróficos, que são essas bactérias que se utilizam do metano como fonte de carbono e energia, tá? Tem sido essas farinhas desses organismos metanotróficos têm sido produzidas e utilizadas com sucesso em rações para o salmão do Atlântico. Em um dos estudos, o salmão ele foi alimentado com a dieta contendo 36%, tá, de farinha de proteína bacteriana, desse tipo metanotrófo, e apresentou boas taxas de crescimento e eficiência alimentar quando comparado com a dieta controle, embora tenha se observado uma redução na digestibilidade dos nutrientes. Em outro estudo, os autores encontraram que esse M. capsulatus, vamos ver quem é o M. capsulatus, é o Metilococcus capsulatus, essa bactéria, tá? Metilococcus capsulatus. A farinha de Metilococcus capsulatus
Pode constituir até 52% da proteína da dieta para dietas de salmão, tá? E até 32% em dietas para truta sem efeitos adversos no crescimento, certo? Então dá para utilizar bastante e manter boas taxas de crescimento. Tem que ver aí a viabilidade econômica, né, da utilização disso em larga escala. Interessantemente, a inclusão dessa farinha de hemicapsulados na dieta com o farelo de soja preveniu o desenvolvimento da enterite no salmão por conta dos alérgenos do farelo de soja, sugerindo outros benefícios da utilização da farinha do Metilococcus capsulatus, né? Não prejudicou o crescimento, as taxas de crescimento se mantiveram as mesmas em relação à dieta controle com farinha de peixe, e além disso, o salmão, né? Quando alimentado com dietas com mais farelo de soja, não desenvolveu a enterite quando havia a mistura com esse farelo de soja com essa farinha de M capsulados. Outro teste determinou que um produto comercial produzido a partir de outra bactéria, Methylobacterium storchens, poderia substituir até 55% da farinha de peixe em rações para salmão, sem efeitos adversos sobre o crescimento, tá? E poderia substituir até 10% da farinha do farelo de soja em dietas para trutas, tá? Então são ingredientes que estão chegando aí com toda a força, tá? O pessoal tem conseguido produzir em escala comercial, como essa empresa, a White Dogs, tá? Eles têm uma grande planta comercial para a produção de grandes volumes dessas farinhas de proteína microbiana, tanto de microalgas como de leveduras e outros fungos, como da cândida, como também dessas bactérias, tá? Dessas bactérias metanotróficas, tá? Dessas bactérias metanotróficas, certo? Continuando, uma farinha de bioflocos, né, preparado a partir de bioflocos que cresceram em tanques de criação de camarão, poderia substituir até 30% da farinha de peixe nas dietas. Tem se tentado muito isso, né? Tem se tentado produzir a farinha do biofloco e essa farinha ser utilizada como um substitutivo da farinha de peixe, tá? Isso é bastante problemático, porque às vezes você tem uma farinha de bioflocos de boa qualidade, aí você consegue substituir mais, né, a farinha de peixe. Às vezes você tem uma farinha de bioflocos de baixa qualidade, você já não consegue substituir tanto, tá? Biomassa microbiana, uma mistura de biomassa microbiana comercial de bactérias e microalgas tem sido extensivamente testada para a alimentação do camarão tigre pneus monodon, tá? Então aqui começam as fórmulas secretas, né? Os segredos de fábrica, né? Uma mistura de biomassa bacteriana e microalgas, tá? Em proporções que são segredos de fábrica. Um dos estudos sugerem que essa mistura pode compensar as desvantagens em relação ao crescimento do monodon quando a farinha de peixe e o óleo de peixe são removidos da dieta do camarão, tá? E outro estudo mostrou taxas de crescimento melhoradas quando essa mistura foi incluída em 10% da dieta. Então são os produtos dessa empresa, né? Da White Dog. Eles têm lá uma mistura secreta lá deles de uma biomassa microbiana, tá? Bacteriana e com microalgas, certo? E eles conseguiram bons resultados com a utilização desse produto, né? Eles não dizem nem quais são as espécies que eles trabalharam. Eles conseguiram para o monodon, por exemplo, retirar completamente a farinha de peixe
e foram além, tiraram até o óleo de peixe, deve ser uma mistura cara, né, para estar mexendo até com óleo, para justificar a utilização, e conseguiram manter as taxas de crescimento, tá? Continuando, esses estudos são altamente encorajadores do papel significativo que essas fontes de proteína microbiana, essas misturas, podem ter para o crescimento da indústria de aquicultura, como fontes alternativas, como ingredientes alternativos de proteína de alta qualidade, utilizáveis em uma ampla leque de espécies, né, da aquicultura. E muitos estudos sugerem que, além do aspecto alimentar, do crescimento e da conversão alimentar, existem outros benefícios adicionais para a saúde, tá? Dos peixes e camarões que recebem rações contendo essas farinhas de micro-organismos, microalgas, leveduras, outros fungos e bactérias, tá? Vamos para as conclusões do trabalho, vamos ver aqui as conclusões do trabalho desses pesquisadores. Um desafio chave para a indústria da aquicultura é a obtenção de ingredientes alimentares que sejam sustentáveis, renováveis e tenha alta proteína, tá? Concentrados proteicos, sustentáveis ambientalmente, economicamente, produzido a partir de fontes renováveis, que não é o caso da farinha de peixe, né? Porque a farinha de peixe, apesar de ser um recurso renovável, se houver uma sobreexploração, pode levar a uma depressão muito grande dos estoques e isso vai fazer com que a produção caia de modo significativo, tá? A produção de farinha de peixe não consegue acompanhar mais o crescimento da aquicultura, da indústria da aquicultura, sem apresentar impactos profundos e duradouros sobre a saúde dos oceanos, tá? Então, assim, não dá mais para contar com a farinha de peixe para sustentar, manter o crescimento da aquicultura. Aqueles 3,2 milhões de toneladas por ano é o máximo de produção sustentável de farinha de peixe que se consegue tirar do oceano. E se os níveis de utilização da farinha de peixe nas rações se mantiverem, na verdade não, né? Na verdade, mesmo reduzindo os níveis, se não houver uma redução muito grande, tá? Não vai se conseguir mais manter essas taxas de crescimento da aquicultura na dependência da farinha de peixe, tá? Uma alternativa são os farelos vegetais obtidos de fontes terrestres, tá? Só que eles têm problemas de deficiência de aminoácidos essenciais, como o farelo de soja, para muitas espécies, e além disso contém fatores antinutricionais, tá? Como, por exemplo, o ácido fítico, certo? Então, uma das alternativas bastante, não só promissoras, já é uma realidade, tem ainda desafios a serem enfrentados, como o problema de produção viável em larga escala, são as proteínas, as farinhas de proteínas microbianas, como farinhas de microalgas, leveduras e farinha de biomassa bacteriana, tá? Tem um potencial para fornecer para a indústria exatamente esses ingredientes sustentáveis, renováveis, e de tal forma que atendam às deficiências, né, encontradas nos farelos de origem vegetal e reduzam também essas farinhas microbianas a necessidade da farinha de peixe em rações para aquicultura. Essa tecnologia promissora, há muito tempo, ela vem sendo esperada, né, o uso das farinhas microbianas, e hoje em dia já é uma realidade, já existe produção comercial por algumas companhias ao redor do mundo, como a dos autores, a White Dogs Labs, tá? De tal forma que há bastante
esperança, né? Há bastante entusiasmo da indústria com a entrada, a chegada em escala comercial desses novos ingredientes, tá? O, vários trabalhos, como a gente vem citando aqui, eu estava citando, né? Vários trabalhos já realizados mostram bons resultados de crescimento, conversão alimentar com o salmão, com a truta, com o vanamei, com o monodon, tá certo? Esses resultados claramente mostram efeitos positivos da inclusão dessas farinhas de proteína microbiana nas rações e seu potencial como um produto, uma commodity, né, que venha a se estabelecer na indústria de ração animal, a indústria da aquicultura. Enquanto existem ainda muitos desafios para aumentar a escala de produção, né, você ter uma produção de toneladas, mais toneladas, uma escala ainda maior, processamento e a questão, a viabilidade econômica desses novos produtos, o progresso feito nos anos recentes para a obtenção de novas linhagens, né? Novas espécies de microalgas, fungos e bactérias, desenvolvimento de novos processos de manufatura, a realização de testes nas fazendas, né, em condições reais de criação bem-sucedidos, importantes espécies comerciais, tem encorajado muito a continuação do desenvolvimento dessa indústria das proteínas microbianas, microalgas, leveduras, outros fungos e bactérias. Vamos para as considerações finais, tá? Vamos aqui para as considerações finais desse artigo. Pessoal, é uma excelente notícia, tá? A novidade aqui é o seguinte: já se conseguia há algum tempo a produção de pequenas quantidades, quilos, né? Algumas dezenas de quilos dessas farinhas, tá? Produção em larga escala era muito cara, só que as tecnologias de produção têm se desenvolvido, tá? Têm criado tecnologias mais baratas, os custos de produção dessas farinhas microbianas têm diminuído de tal forma que atualmente, né, 2020 para frente, já é uma realidade, já existe a oferta dessas farinhas de microalgas, tá? Essas farinhas de leveduras, de bactérias, como por exemplo, farinha de clorela, desmodesmos, tá? Cândida, tá? E outras, né? Tem essa aqui, metilococcus e etc. São farinhas caras, mas a farinha de peixe também é cara, né? Não há necessidade nem de substituir 100%. Se você substituir 30, 40, 50%, talvez já haja aí um ganho econômico, né, para a fábrica, a utilização desses novos ingredientes. Então, é a biotecnologia a serviço da aquicultura, né, na identificação dessas espécies, tá? Na determinação da composição química, no desenvolvimento de métodos e técnicas para a produção em larga escala, a obtenção desses produtos de altíssima qualidade, né, essas farinhas de microalgas, leveduras e bactérias, e finalmente a realização de testes, né, com as principais espécies comerciais, né, os salmonídeos, salmão do Atlântico, a truta arco-íris, com os camarões marinhos, o vanamei, o monodon, em diferentes sistemas de produção e a partir daí existirem soluções, recomendações concretas de uso, né, caso a caso, diferentes espécies, diferentes sistemas de produção desses novos produtos. Pessoal, era isso. Vamos ficando por aqui, tá? Eu agradeço a audiência de todos, desejo muita paz e saúde. Até uma próxima oportunidade. Tchau.